E aí pessoal, tudo bem? Bom, a temporada de basquete universitário dos Estados Unidos começou na semana passada, então agora a gente vai no momento em que o esporte universitário americano aí está a todo vapor, com seus dois principais esportes em atividade, né? O futebol americano e o basquete. O futebol americano vai com a temporada regular até final de novembro, e daí dezembro e começo de dezembro, né? Depois vem do meio de dezembro em diante com os bowls, né? Que são jogos de pós-temporada aí para decidir alguns títulos ali, mas o grande título mesmo fica para decidir no começo de janeiro. O basquete universitário vai até fevereiro. Depois em março começa o mata-mata, os playoffs, o March Madness, como é conhecido. Mas no final das contas, muita gente vê aqui no Brasil, vê a grandeza do esporte universitário americano com ginásios espetaculares, estádios espetaculares, jogos de ótimo nível e ficam pensando até, nossa, e todos esses jogadores são estudantes universitários, quer dizer que além de praticar o esporte, eles ganham a bolsa de estudos, então você incentiva que os atletas em formação tenham um estudo, caso eles não deem certo como atleta, eles consigam seguir uma carreira ali como advogado, engenheiro, o que quer que eles queiram fazer, medicina, professor, qualquer coisa que eles queiram fazer, eles podem. E além de tudo isso, movimenta as universidades. E muita gente fica pensando, não, o modelo ideal de formação de atletas no Brasil é esse. Muita gente defende que o Brasil deveria ter as universidades como base, como os Estados Unidos, e sobretudo nos esportes olímpicos, né? Vôlei, basquete, tudo em que categoria de base não é tão bem estruturado como é no futebol. Mas eu não concordo muito com isso. E esse vídeo aqui é justamente para falar o porquê dá certo nos Estados Unidos e porquê eu acho que é praticamente impossível de copiar esse modelo no Brasil. Ou, se for para copiar, vai demorar décadas para a gente chegar num estágio em que se possa chegar minimamente perto de ter algo como os americanos têm. Bom, o esporte universitário nos Estados Unidos ele foi implementado como uma atividade extracurricular dos cursos, porque os americanos, até de uma cultura que vem da Inglaterra, uma cultura muito importante que ajudou a disseminação de várias modalidades esportivas pelo mundo, como rugby, futebol e daí atletismo, remo, e do futebol vira futebol americano, do rugby vira futebol americano, daí vai tendo essas mudanças. O esporte era algo importante, a saúde do corpo era fundamental para a saúde da mente, para ter estudantes em formação mais completa. Mas isso foi lá no começo, e por isso as universidades montavam seus times, os times tinham seus praticantes, tudo. Agora, isso fazia, como formação de atletas de alto nível, isso fazia muito sentido na primeira metade do século XX, quando o esporte no mundo inteiro não era muito estruturado e não era profissional. Então esses atletas como estudantes eles podiam competir em Jogos Olímpicos e eles tinham que competir com atletas de outros lugares do mundo que também não tinham um nível de treinamento tão alto assim, né? Tão profissional quanto é hoje, tão científico assim quanto é hoje. E tanto é que esses atletas, quando tiveram que enfrentar atletas amadores, entre muitas aspas, do bloco comunista nos Jogos Olímpicos, começaram a ficar para trás em várias modalidades. Por quê? Porque a União Soviética, a Alemanha Oriental, a Tchecoslováquia, eles tinham um nível de preparação de seus atletas profissional. Era profissional, já com todo o investimento de Estado feito para desenvolver esses atletas e até casos, até situações irregulares, como por exemplo muitos casos de doping que não eram descobertos. Agora, pensando do ponto de vista do esporte dos Estados Unidos, como é que isso se desenvolveu, como é que isso fica hoje? Hoje, isso só é viável e essas atividades só são viáveis porque já há um investimento profissional nas modalidades. O César Cielo, por exemplo, ele competia pela Universidade de Auburn, ou seja, ele era um atleta universitário nos Estados Unidos, competia pelo Brasil e conquistava títulos, medalhas, tudo. Mas por quê? Porque não era simplesmente um investimento da faculdade, não era como essa coisa romântica de só
dar um curso a mais, uma atividade extracurricular, aquelas coisas meio românticas assim, a faculdade está dando incentivo ao esporte. Já deixou de ser isso, tá? Hoje o esporte dá muito dinheiro para as universidades, e as universidades com isso elas podem investir nesse esporte para ter um nível de competição de ponta, de altíssimo nível, que compete com atletas profissionais de outros países. E por que isso foi possível? Porque é uma indústria que dá muito dinheiro. Ou seja, a faculdade ela não investe mais em esporte, ela ganha dinheiro com esporte e ela reaplica para ganhar mais dinheiro. Tá? Então não é aquela coisa romântica da universidade tirando dinheiro do seu bolso lá, não, vamos manter um programa de natação, vamos manter um atletismo aqui, contratar um pessoal para fazer ginástica. Não, ela ganha dinheiro para fazer isso. Tá? Por que isso acontece? Porque os americanos têm uma cultura que é até muito própria dos Estados Unidos. Eles veem a universidade como um dos pilares da comunidade. Então as cidades que têm grandes universidades, e muitas delas são cidades de interior, não são as grandes cidades, as grandes capitais apenas, mas sobretudo nas cidades de interior, a universidade é um símbolo, é uma instituição importante daquela comunidade. É um jeito de projetar até a relevância e a força daquela comunidade no cenário nacional. Então, muitas atividades comunitárias giram em torno da universidade e as pessoas se envolvem com aquela universidade. Ou seja, elas passam a torcer pela universidade. Elas passam a ter uma relação clubística com a universidade, digamos assim. Então, quem estuda naquela universidade passa a ser acompanhado como se fosse um colega, como alguém por quem você torce. Isso vai desde cientistas, professores, até atletas. Atletas que saem da universidade da sua cidade, você passa a acompanhar isso. Você passa a acompanhar aquele atleta. Do mesmo jeito que aqui no Brasil a gente vai lá e torce por atletas brasileiros competindo nas mais diversas modalidades, ou profissionais brasileiros, você torce para ser bem sucedido na área de atuação dele, qualquer uma que seja, os americanos eles acabam torcendo muitas vezes para as pessoas que fizeram parte da universidade em que ele estudou, porque ele quer ver a universidade, aquela instituição, se projetar. Isso vai no esporte também, então as pessoas torcem de verdade. Né? Então, quando tem um jogo de um time da universidade, elas muitas vezes lotam o estádio, lotam o ginásio, porque elas querem ver aquela universidade ganhar. É o time delas. A relação de torcida é muito mais forte até do que com um time profissional, com um time da NFL, com um time da NBA, com um time da MLB. Porque a universidade é sua, você estudou lá. Muitas vezes você conhece aquele cenário, você esteve lá, você de alguma forma foi voluntário em alguma coisa que aquele time fazia, ou seja, na ajuda em venda de bilhetes ou distribuição de panfletos para divulgar os jogos quando ia ter algum jogo. Alguns podem até ter jogado no esporte lá, ou ter pelo menos se apresentado para a peneira da universidade, para ver se conseguia entrar no time. Então aquilo se torna algo muito forte. Então aquilo enche ginásio, vende camisa, vende ingresso e dá audiência de TV, porque todo mundo quer ver. E com isso, aquilo passa a injetar muito dinheiro. E também, quem estudou naquela universidade e saiu dela e virou um profissional muito bem sucedido e muito rico, ele tem uma sensação de agradecimento àquela universidade, pela universidade ter feito aquilo por ele, pela universidade ter dado aquele conhecimento que ele aplicou na vida dele, na vida profissional dele, fez com que ele se tornasse um profissional muito bem sucedido, muito rico, e ele faz doações para o time da universidade, ou doações para a universidade mesmo, né? Sei lá, para uma nova biblioteca, por um novo laboratório de ciências da universidade, mas eles também doam para o time, porque eles passam a ser torcedores do time. Então fala, não, o ginásio precisa de uma reforma. Quanto que é a reforma? 1 milhão? Tá aqui 1 milhão para a reforma do ginásio, e bota uma placa lá dizendo que o fulano de tal doou o dinheiro. Se precisa de vamos fazer um hall da fama, tudo bem, então o hall da fama vai custar tanto, tá aqui o dinheiro, eu pago metade do hall da fama, o outro ali paga a outra metade, pronto. Tem um hall da fama dos atletas que passaram pela universidade. Você quer um ginásio novo? Então,
benfeitores ali, esses milionários, eles ajudam a bancar também o esporte dessa universidade. Por isso o esporte se torna muito rico, a universidade ganha dinheiro com isso, e com o dinheiro não só para aplicar no investimento em esporte, ou seja, no investimento em atleta. Em atleta você não pode pagar o atleta. Eu fiz um vídeo explicando isso, vai aparecer aqui no canto, um vídeo explicando sobre pagar atleta universitário. Você não pode pagar, mas você tem que investir nele em outras formas, como por exemplo, investir para achá-lo, investir para pagá-lo por baixo do pano, e investir em outras coisas, como por exemplo moradia, essas coisas, né, alojamento. Investir em treinador, a comissão técnica é profissional e com salários do mesmo patamar dos salários das ligas profissionais, pagar, por exemplo, centro de treinamento, centro de fisiologia, sala de musculação, equipamentos, tudo da mais alta tecnologia. Tudo isso, esse dinheiro é aplicado para a infraestrutura do time. E o que sobra entra para a universidade usa esse dinheiro também para aplicar, claro, as ligas que dão mais lucro, como futebol americano e basquete, parte do dinheiro que elas lucram, elas aplicam nas modalidades que dão prejuízo, como por exemplo atletismo, natação, lacrosse, que são modalidades que têm menos apelo de TV e de bilheteria. Mas ainda sobra um dinheiro para aplicar na universidade. Então a universidade não é que ela está tirando dinheiro dela para investir em esporte, ela está usando esporte para arrecadar dinheiro. Esporte é uma fonte de renda para a universidade e aplicar até na infraestrutura educacional dela. Tanto que nos 50 estados americanos, em praticamente todos, em mais de 40 deles, o funcionário público mais bem pago é o técnico do time de basquete ou do time de futebol americano da universidade estadual. Ganha mais do que o governador, ganha mais do que o juiz da corte mais alta daquele estado, ganha mais do que os deputados estaduais. Então, esse meio virou uma grande indústria que dá muito dinheiro. Aqui no Brasil, as universidades mal têm dinheiro para se bancar sua própria infraestrutura. E assim, convenhamos, se as universidades montam, elas têm até times, existem as equipes universitárias, mas se as universidades começarem a querer investir nos esportes universitários, vocês realmente acreditam que vai lotar algum ginásio? O ginásio da sua cidade, um ginásio de Ibirapuera, um Maracanãzinho, vai lotar num jogo, por exemplo, pega aqui em São Paulo, um jogo entre a USP e a PUC de São Paulo, vai fazer um jogo no ginásio de Ibirapuera, alguém acha que vai lotar? Ou que vai chegar pelo menos a ter 2.000 pessoas no ginásio para ver um jogo de futsal ou de vôlei entre a seleção da USP contra a seleção da PUC? Ou no Rio de Janeiro, da UFRJ contra o ERJ, no Maracanãzinho? Alguém acha que vai ter uma multidão de pessoas querendo ver e vai dar uma baita audiência na televisão, a Globo vai lá e mostra e vai dar uma baita audiência? Não vai acontecer, né? Então, o esporte universitário acaba sendo uma coisa muito fechada dentro das classes, das comunidades mesmo, de quem está estudando naquele momento, e não tem como sair muito disso. Se a universidade começa a botar mais dinheiro para querer investir mais nisso, é legal, mas quase como investimento de marketing dela, tá? Se você tirar da verba de marketing que ela já tem, que ela pode gastar em propaganda de TV, pode gastar em ações em rede social, tudo, e bota uma verbinha lá para ajudar equipes esportivas da universidade. Mas não vai muito mais que isso. Se ela quiser investir para fazer algo sério para a formação de atleta, ela vai estar inevitavelmente tendo que tirar dinheiro que ela usa para aplicar na parte de infraestrutura e de educação, que é a parte mais importante. No final das contas, se tiver dinheiro sobrando, não é no esporte que ela tem que gastar, é em contratar professor melhor, é em pagar salário de professor em dia para algumas que atrasam, e melhorar a infraestrutura com equipamentos de ponta, tudo, ou então dar bolsa de estudos para mais gente que não tem acesso a uma universidade, no caso de universidades particulares, ou baixar a mensalidade também, né? Então, se tiver dinheiro sobrando, tem que aplicar nisso, não é que está sobrando ali. Nos Estados Unidos, esse dinheiro, lá no começo das universidades, não precisava investir tanto para ter resultados de alto nível, mas quando o esporte cresceu muito e começou a demandar investimento de alto nível, as universidades começaram a ganhar dinheiro com o esporte também. E por isso que essa indústria se sustenta lá, e eu acho que não se sustentaria aqui,
infelizmente, porque seria legal, eu adoraria poder ver a PUC de São Paulo disputando competições ali e dando um pau na Casper Libero como deveria ser sempre, tá bom? A Casper Libero é uma faculdade de jornalismo importante aqui de São Paulo, mas eu sou da PUC. Tá bom? Mas é isso então. Se vocês gostaram do vídeo, dá um joinha. Se não gostaram, se inscreva no canal, clica no sininho e escreve aqui embaixo qualquer coisa que vocês acharam, tá bom? Um abraço e até mais.